Olá, estamos de volta com mais uma devocional para esses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, tempos de turbulência, tempos de incerteza, onde nós temos sido grandemente provados com essa pandemia, com o confinamento em nossas casas e todos os impactos que isso tudo haverá de trazer em todas as áreas da sociedade e não somente na área econômica. É importante nós termos uma palavra de Deus, uma orientação segura das Escrituras sobre como nós devemos olhar essa situação, compreender o que é que está acontecendo. Porque uma vez que a gente compreende, a gente entende o que é que está acontecendo, então nosso coração se tranquiliza, porque nós sabemos que o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, guia a história para o bem dos seus filhos e o bem da sua igreja. É sobre isso que nós queremos falar um pouquinho nessa noite. O texto que eu gostaria de usar para a nossa reflexão é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 25 em diante, que eu vou colocar aqui na tela para que possamos acompanhar. É uma passagem muito conhecida, onde o apóstolo Paulo fala dos gemidos da criação, dos gemidos dos filhos de Deus e também dos gemidos do Espírito Santo, tudo em torno da presente situação de angústia em que o mundo e nós vivemos e diante da expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você estivesse aí com sua Bíblia acompanhando passo a passo, porque nós iremos explicar essa passagem versículo por versículo. Vamos começar aqui no verso 18, onde o apóstolo Paulo diz que ele tem certeza de que os sofrimentos do tempo presente, se comparados com a glória que vai ser revelada em nós, eles não representam nada. Na verdade, não dá nem para fazer a comparação. Veja como ele diz no verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Existe uma glória que vai ser revelada em nós. Nós aqui somos os crentes, os filhos de Deus. Paulo está se referindo à vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, quando então ele se revelará ao mundo, e ele revelará ao mundo quem são os seus filhos e a glória dos seus filhos, a glória da sua igreja. Nessa ocasião haverá a ressurreição dos mortos, nós seremos transformados, nosso corpo será como o corpo de Cristo, imortal, incorruptível, e um mundo novo será feito por Jesus a partir dessa terra que hoje está contaminada pelo pecado. Ele fará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, onde existe paz, onde existe finalmente aquele sossego, santidade e pureza que nós queremos. Um mundo cujo estado é superior ao da primeira criação, é superior ao jardim, ao paraíso que foi inicialmente criado. Diante dessa glória que Deus preparou para nós e que ainda está para ser revelada, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem nem ser comparados, tão pequenos eles são em relação a essa glória. O tempo presente é o tempo que transcorre desde a queda de Adão até a vinda do Senhor Jesus. É um tempo marcado pelo pecado, pela condenação da lei, pela escravidão debaixo da lei, pela atuação de Satanás nos nossos corações e no mundo, pela morte, pela dor, pelo sofrimento, por calamidades, por epidemias, por pestes, pragas, terremotos, guerras. Estes são os sofrimentos do tempo presente. Por mais intensos que eles sejam, por mais profundos que eles sejam, comparados com a glória que há de ser revelada em nós, com aquilo que Deus preparou para nós e que está no futuro, eles são ínfimos, ou seja, não tem a menor comparação. Olha aqui o que é que Paulo diz. Esses sofrimentos não podem ser comparados. Por quê? Porque eles são pouca coisa. Eles quase não têm valor se você olha para o mundo presente à luz dessa glória que Deus prometeu que haveria de revelar em nós. Que promessa maravilhosa, não é? Que texto realmente abençoado esse, e essa certeza que o apóstolo Paulo tem aqui e que, de fato, consola o nosso coração. Em seguida, Paulo fala a respeito da criação, dos sofrimentos do tempo presente na própria criação, e diz que a criação como que geme diante de toda essa dificuldade. É o que nós veremos nos versículos seguintes. Vejamos então esses versículos, vou jogar aqui na tela para você. Vamos ler a partir do verso 19.
A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, perdão, a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Veja só, a partir do verso 19, Paulo menciona que o universo está na expectativa de que essa glória, que eu acabei de mencionar, que está no verso 18, se manifeste. Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, o mundo que Deus fez, os seres vivos, tudo que ele colocou no universo que ele do nada fez surgir pelo poder da sua palavra, agora esse mundo está na expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos de Deus é a mesma coisa de a glória a ser revelada em nós do verso anterior. Ou seja, aquele momento em que os filhos de Deus serão revelados ao mundo por Cristo Jesus na sua vinda, como sendo o seu povo, a sua igreja, e que eles serão ressurretos e tornados imortais e incorruptíveis com o corpo igual ao de Cristo. O ponto que Paulo está dizendo aqui é que a criação aguarda essa revelação, que a criação está como que na expectativa. Quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo voltará e os filhos de Deus serão revelados, eles serão mostrados, a igreja será glorificada e apresentada ao mundo. Por que a criação fica nessa expectativa? Aqui no verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A explicação desse verso é que a criação, por causa do pecado de Adão, foi sujeita, reduzida a Deus, à vaidade. A vaidade aqui, a palavra vaidade, ela com frequência significa simplesmente alguma coisa inútil, alguma coisa fútil, como, por exemplo, no livro de Salomão, em Eclesiastes, que ele começa dizendo vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo é inútil, tudo é fútil, não tem sentido. A criação, ela ficou sujeita à vaidade, à futilidade, não voluntariamente, como Paulo diz aqui, não foi porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a criação à vaidade por causa do pecado de Adão. Quando isso aconteceu? Depois que Adão pecou, o que é que Deus disse para ele? Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a sua criação, a criação que ele tinha feito e da qual ele disse que era tudo muito bom. Tudo era muito, muito bom. Mas agora Deus amaldiçoa a sua criação. O mundo, o campo haveria de produzir cardos e abrolhos, haveria toda uma hostilidade dos tempos, dos climas, tudo se voltaria contra o homem a partir de agora. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. E agora, no verso 21 até o verso 22, Paulo explica que, por causa disso, a criação está na expectativa da libertação. Quando é que isso vai passar? Quando é que a maldição vai ser levantada? Veja, verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A figura que Paulo está usando aqui é de uma jaula, onde a criação, como um animal, está ali, preso, um animal ferido, um animal magoado, que está ali não por sua própria vontade, mas que foi encerrado, feito prisioneiro daquilo que Paulo chama aqui, ó, olha o termo que ele usa, do cativeiro da corrupção. Cativeiro da corrupção. A corrupção é uma cadeia na qual a criação está presa, depois que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. A esperança que a criação tem é que ela vai ser redimida, ou seja, ela vai ser libertada desse cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é essa liberdade da glória dos filhos de Deus? É exatamente a revelação dos filhos de Deus, é aquela glória a ser revelada em nós, que Paulo vem falando assim. Então, essa liberdade representa a vinda de Cristo, quando Cristo vai libertar a criação da jaula, do cativeiro da corrupção por causa do pecado do homem,
e ele mesmo haverá de libertar o seu povo, a sua igreja, livre do pecado finalmente, para um mundo novo, onde finalmente haverá santidade, paz e justiça. E Paulo diz que isso é uma coisa que nós sabemos. Olha aí, ó, verso 22. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, toda, sem exceção, cada ser, cada animal, cada criatura feita por Deus, sem exceção, está debaixo do cativeiro da corrupção e todos, a um só tempo, como um coral em uníssono, geme. Você consegue ouvir os gemidos da criação? Essa pandemia, o espalhar desse vírus, as epidemias, as pestes, as pragas, os terremotos, tsunamis, temporais, variações climáticas que são hostis ao homem, isso tudo são o gemido da criação, que está enjaulada debaixo do cativeiro da corrupção e aguardando o momento da sua libertação, que será quando a vinda de Jesus Cristo acontecer no futuro. A gente não sabe quando, quão próximo esteja. Às vezes pensamos que está mais próximo do que imaginamos ao ver a situação do mundo. E que coisa, não é? Que maneira de olhar a situação. Agora você entende o porquê de epidemias, o porquê de cataclismas, catástrofes naturais. São as convulsões, são os gemidos da criação na expectativa da sua libertação do cativeiro do pecado por causa da transgressão do homem, que foi colocado aqui nesse mundo como a imagem de Deus, como representante de Deus e como mordomo dos bens que Deus havia criado. Vamos agora para a segunda parte da passagem, onde o apóstolo Paulo fala também dos gemidos da sua própria igreja, da própria igreja de Deus. Veja aqui do verso 23 até o verso 25. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Paulo diz que não somente a criação, mas também nós gememos. Quem são esses nós? Nós que temos as primícias do Espírito, nós que temos o Espírito Santo que nos foi dado da parte de Deus, já como um gosto, uma anti-experiência daquilo que será esse mundo novo que Deus está preparando. O Espírito Santo nos faz sentir um pouco das benesses, das virtudes e da glória desse mundo vindouro. Ele nos faz experimentar santidade, amor, paz, descanso, pureza, comunhão com Deus, embora estas coisas sejam completamente imparciais e subjetivas que eu digo, elas estão misturadas com o nosso pecado, entretanto, elas são as primícias desse mundo vindouro que o Espírito Santo nos faz experimentar. Quando esse mundo vindouro chegar, nós experimentaremos todas estas coisas de maneira plena. O fato de que nós temos o Espírito Santo, que nós somos justificados, que nós somos perdoados, não significa que Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer conosco, pois ainda resta a glória final, como Paulo diz aqui. Nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Exatamente porque nós sabemos que a obra não terminou ainda, que nós vivemos nesse mundo presente, debaixo de sofrimento, da corrupção, do pecado, e porque nós sabemos que há uma glória a ser revelada, que a vinda do Senhor Jesus vai inaugurar um mundo novo, nós, em nosso íntimo, gememos aguardando a adoção de filhos. A adoção de filhos é exatamente isso que Paulo vem falando até agora, a liberdade da glória dos filhos de Deus, revelação dos filhos de Deus, ou a glória a ser revelada em nós. Ele usa várias expressões, mas todas significam a mesma coisa. Nós gememos aqui nesse mundo. E o nosso gemido não é um gemido de quem está contrariado, não é um gemido de quem está desesperado, mas é um gemido de esperança, dizendo assim, ó Senhor, quando estas coisas haverão de cessar? Quando o Senhor voltará em glória na pessoa do Senhor Jesus Cristo
Quando o Senhor vai nos libertar do cativeiro da corrupção, não somente a nós, mas também a toda a criação? Quando é que o Senhor vai transformar esse mundo, vai nos transformar e finalmente terminar e completar o plano que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo? Paulo explica aqui no final do verso 23 o que é que ele quer dizer com a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. A nossa alma, o nosso espírito já foi justificado, já foi perdoado, já fomos declarados justos em Cristo Jesus e, portanto, Deus não tem mais acusações ou nada contra nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas o nosso corpo, ele ainda está sujeito a ficar doente, pegar o coronavírus, ser devastado pela velhice, os nossos olhos vão escurecendo, nossos ouvidos vão ficando cada vez menos acurados, nossos ossos vão se esfarelando e nossos músculos vão diminuindo, a velhice vai chegando e nosso corpo finalmente vai se deteriorar. Mas quando Cristo vier, o nosso corpo vai ser redimido. Ele vai ressuscitar os que já morreram em Cristo e ele haverá então de transformar os que estiverem vivos naquela ocasião para que nós tenhamos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Exatamente porque nós sabemos que isso é verdade, nós então gememos em nosso íntimo, gemidos que partem lá de dentro do nosso coração, querendo, Senhor, apressa logo esse dia para que nós possamos experimentar essa redenção. Nos versos 24 e 25, o apóstolo Paulo diz por que nós gememos. Nós gememos porque nós fomos salvos em esperança, na esperança de que essa salvação incluísse não somente perdão de pecados, mas a completa redenção do nosso ser, porque Deus nos fez com corpo. E a redenção tem que incluir também o nosso corpo. Só que isso é uma coisa futura que a gente não vê. Exatamente porque a gente não vê, a gente aguarda com paciência aquilo que Deus haverá de fazer. Aguardamos com fé, gemendo de expectativa, gemendo de ansiedade, mas confiantes que Deus, no tempo certo, vai fazer o que ele disse que faria, que é o verso 24 e 25 que eu leio aqui para você. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora, por último, aqui do verso 26 até o verso 27, o apóstolo Paulo fala da intercessão do Espírito Santo por nós. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eu chamo a sua atenção aqui para essa expressão, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não é só a criação que está gemendo na expectativa da sua libertação, não somos somente nós que gememos no íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo que Deus nos deu e que está em nós, ele intercede por nós, nos ajuda a orar e ele geme também, desejoso de que todas estas coisas finalmente cheguem ao final. Eu termino aqui desejando e orando e pedindo ao nosso Deus de que a sua palavra e a exposição dela tenha falado ao seu coração e que você seja fortalecido e fortificado e tenha esperança no meio de tudo, porque o próprio Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Deus abençoe a sua vida.